Diz assim o texto da palavra do Senhor. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 35 ao 51. Diz assim: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistis? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: Em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aí, meus irmãos, fechemos os nossos olhos, oremos ao Senhor. Ó Pai bendito, Deus amado, nós te louvamos, rendemos graças ao Senhor, pois na noite deste dia, mais uma vez, temos a bênção e o privilégio de desfrutarmos aqui da meditação na sua palavra. E como temos sido abençoados até aqui em cada ato do culto, as orações, os cânticos, salmos, tudo feito, ó Deus, para a glória do Senhor e providenciado pelo Senhor para a edificação da sua igreja. E por isso te louvamos e clamamos: fala conosco nesse momento em que sua palavra foi lida. Que o teu Espírito Santo aplique a sua palavra em nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema para a nossa reflexão nessa noite é Vinde e Vede. Esse é o tema para a nossa reflexão. Vinde e vede. Eu não sei quantos dos irmãos, eu tenho um amigo que ele lê muito. E conversando com ele um dia sobre as leituras, a prática e o hábito de leitura dele, ele disse que quando ele vai ler um livro, dificilmente ele lê o endosso do livro, ou às vezes mesmo a introdução, notas de rodapé, ele não presta muito atenção nessas coisas. Mas se você tem alguma familiaridade com a leitura, você sabe que normalmente os livros eles são acompanhados de um endosso. O que é esse endosso? É uma informação que alguém dá a respeito do livro. Normalmente funciona como uma indicação,
Alguém que diz, olha, esse livro é bom, e ele é bom por isso, por aquilo, e ele apresenta ali as suas razões. Não sei se você é assim, mas normalmente quando você vê alguém importante endossando ou indicando um livro, você se sente mais atraído por aquele livro. Às vezes é um autor que você não conhece muito bem, ou um livro do qual você não tem muita informação, mas tem alguém de importância que faz uma boa indicação daquele livro. Ele fala assim, olha, tal pessoa está indicando, então deve ser bom mesmo. E aí isso atrai a nossa atenção e normalmente a gente vai lá e compra o livro, ainda que a gente não tenha tanta informação sobre o autor ou sobre o conteúdo. Mas a gente compra porque a gente acredita na indicação, no endosso. E nessa passagem de hoje, meus irmãos, nós veremos aqui alguns discípulos, homens que viriam a ser discípulos do Senhor Jesus, fazendo um endosso, ou dizendo, olha, esse é verdadeiramente o Cristo, esse é verdadeiramente o Messias. E nós veremos aqui como que o testemunho de algumas pessoas fez com que outras seguissem a Cristo e se tornassem discípulos do Senhor Jesus. O primeiro homem que fala a respeito aqui de Cristo, que aponta para Cristo, é João Batista. João Batista é uma figura conhecida de todos nós. A Escritura apresenta João como sendo o precursor do Messias, aquele que viria para preparar o caminho para a chegada do rei. E João era um homem que, de fato, estava comprometido em anunciar e apontar para o Senhor Jesus. Se você olhar aqui o contexto da nossa passagem, você vai perceber que o contexto anterior narra justamente o testemunho que João dá a respeito de Cristo. Ele estava anunciando a vinda do Messias. E quando ele então vê o Senhor Jesus vindo para ser batizado por ele, João então dá testemunho a respeito do Senhor, e ele diz, verso de número 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um pouquinho mais à frente, João continua a falar a respeito do Senhor, e no verso 32 o texto diz assim, e João testemunhou, dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. João estava comprometido em apontar para Jesus. E é extraordinário, meus irmãos, porque ao longo do seu ministério, João fez discípulos. E ele tinha discípulos, pessoas que ouviam e prestavam atenção naquilo que ele tinha para dizer. E há um momento, inclusive, se você reparar, um pouco mais adiante, lá no capítulo de número 3, você perceberá que alguns dos discípulos de João estavam, inclusive, um pouco enciumados, porque perceberam que muitos dos seus discípulos passaram a seguir o Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, João declara a esses homens que ele não estava ali para fazer discípulos de si mesmo. Antes, o seu propósito era apontar para Cristo. E aí nós vemos no capítulo de número 3, uma das declarações mais bonitas de João a respeito de Jesus, quando ele diz assim, convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. João estava comprometido em fazer com que as pessoas verdadeiramente conhecessem a Jesus. E há uma razão para isso. Porque João estava tão interessado em
anunciar a Cristo. E a razão está aqui no versículo de número 36. Ele já havia declarado isso no verso de número 29, mas ele declara aqui mais uma vez, quando ele anuncia que o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus. Essa é a razão pela qual João está tão comprometido em apontar para Cristo. E é óbvio, meus irmãos, João tem em mente a figura do Cordeiro que era sacrificado no período do Antigo Testamento para fazer expiação de pecados. O sacrifício do animal na Antiga Aliança apontava para o sacrifício substitutivo do Messias, aquele por meio de quem os nossos pecados seriam verdadeiramente perdoados. João, então, aponta para Cristo como aquele em quem nós encontramos perdão para os nossos pecados. Por isso, então, ele anunciava o Senhor Jesus, porque nele há verdadeiro perdão. Nele nós temos perdão para os nossos pecados. João mostra aqui para nós, portanto, meus irmãos, um exemplo a ser seguido. Um homem que estava comprometido não em fazer o seu nome grande, mas estava comprometido em fazer com que o nome do Senhor Jesus fosse verdadeiramente conhecido. Um homem que estava comprometido não em fazer discípulos de si mesmo, mas um homem que estava comprometido em levar as pessoas a Cristo. Certo comentarista, tratando a respeito dessa passagem, diz assim: João fornece um modelo genuíno do que significa ser um ministro ou servo de Deus. A tendência humana é fazer um nome para nós mesmos e associar nossos nomes a outras pessoas, instituições e coisas assim que as pessoas vão se lembrar de nós. Minimizar a si mesmo para que Jesus se torne o foco de atenção é a função designada de uma testemunha ideal. Esse deve ser o nosso compromisso, meus irmãos, de fazer com que o nome do Senhor Jesus seja verdadeiramente conhecido. Mas o texto nos mostra que João, então, numa conversa com os seus discípulos, aponta para o Senhor Jesus. E a partir do versículo de número 37, nós podemos ver que esses discípulos passam a segui-lo. O texto vai inicialmente mencionar apenas um nome, que é o nome de André, que provavelmente era um discípulo de João, mas que ouvindo o testemunho de João a respeito do Senhor Jesus, passa a segui-lo. O outro discípulo, embora o texto não mencione aqui, nós podemos crer que seja o próprio João, autor do evangelho que nós estamos lendo aqui. E eles passam, então, a seguir o Senhor Jesus. E o texto nos mostra como foi esse encontro de André com o Senhor. E aquilo que a passagem vai nos dizer, dando o testemunho de André, é que eles haviam encontrado o Messias. Quando eles então veem o Senhor Jesus, ouvem o testemunho de João e passam a seguir o Senhor, a compreensão que André chega a respeito daquele para quem João havia apontado é de que ele era o Messias. E ele vai dar testemunho a respeito disso no versículo de número 41, quando ele passa a falar a respeito do Senhor Jesus para seu irmão Simão. O texto diz assim no verso 41, achamos o Messias. Achamos o Messias. E sabe o que é interessante aqui, irmãos? É que a expressão que o texto utiliza dá a ideia de alguém que estava procurando algo diligentemente. Dá a ideia de alguém que estava comprometido em procurar algo. E aquilo que eles estavam comprometidos em procurar, em conhecer, era o Messias. Quando então se encontram com o Senhor, eles chegam a essa conclusão: achamos o Messias. Eles procuram e eles encontraram o Messias anunciado desde a antiga aliança.
E é maravilhoso perceber, meus irmãos, porque a Escritura, quando fala a respeito do reino de Deus, ela faz a seguinte descrição no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13 e verso 44, quando o texto diz assim: o reino dos céus é como um tesouro enterrado em um campo, que um homem achou. É a mesma palavra que nós encontramos aqui. E enterrou novamente. Então, em sua alegria, ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Em uma outra parábola, no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18, o texto diz acerca de um homem que tinha 100 ovelhas, mas faltava uma. Então ele deixa as 99 e procura diligentemente por uma. E se ele a encontrar, em verdade vos digo, ele se alegra mais com aquela ovelha do que com as 99 que não se extraviaram. Portanto, o que nós podemos ver aqui, meus irmãos, é que com a intensidade de um pastor procurando suas ovelhas perdidas e a alegria de um homem que descobriu um grande tesouro, André aponta para o Senhor Jesus. E ele faz isso quando anuncia a seu irmão aquele a quem eles encontraram. Achamos o Messias. O texto, então, ele nos mostra, meus irmãos, como foi esse encontro com o Senhor. E a passagem nos mostra que eles passaram a seguir o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, então, lhes faz uma pergunta. E a pergunta que o Senhor faz é: que buscais? O que vocês querem? O que vocês desejam? E eles demonstram, então, o desejo de continuar seguindo o Senhor e de estar com Ele. Por isso eles perguntam: Rabi, onde assistis? Basicamente a pergunta é: onde você mora? Então o Senhor Jesus vai responder a eles: vinde e vede. E após estarem ali com o Senhor Jesus durante aquele dia, André então se dirige ao seu irmão e ele faz essa declaração: achamos o Messias. Há algumas declarações que nós podemos perceber aqui nessa passagem. Na primeira, João diz a respeito de Jesus: eis o Cordeiro. Na segunda, André diz a respeito do Senhor Jesus: achamos o Messias. E agora nós temos o testemunho de Filipe a respeito do Senhor Jesus, que nós encontramos aqui dos versos 43 até o versículo de número 46, onde o texto diz assim: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Maravilhoso, meus irmãos, depois do texto bíblico ter dito a partir da boca de João que o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus, depois do texto bíblico narrar a partir do testemunho de André que o Senhor Jesus é o Messias anunciado na antiga aliança, agora nós temos Filipe afirmando que o Senhor Jesus, nele se cumpre toda a Escritura. E é interessante, meus irmãos, que o próprio Senhor Jesus vai falar a respeito disso lá no capítulo de número 5. Abra sua Bíblia comigo lá no capítulo 5, no versículo de número 39, quando o texto diz assim, o Senhor Jesus falando as seguintes palavras: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E ele diz: e são elas mesmas que testificam de mim. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é exatamente aquilo que Filipe havia declarado aqui a Natanael, que as Escrituras haviam se cumprido em Cristo. Ele é o Messias de quem Moisés, a palavra, a Escritura Sagrada, havia dito. E aí nós vemos aqui, por fim, o testemunho de Natanael a respeito do Senhor Jesus.
O que é curioso, meus irmãos, perceber nessa passagem é que inicialmente Natanael se apresenta incrédulo em relação ao testemunho de Filipe a respeito do Senhor Jesus. Isso porque Filipe, ao falar a respeito do Senhor Jesus, diz assim: Jesus, o Nazareno, filho de José. E então qual é a resposta de Natanael a Filipe? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Óbvio, porque a Escritura não dizia nada a respeito de Nazaré. Mas Natanael tinha conhecimento aqui apenas do local onde o Senhor Jesus havia crescido. Mas ele não tinha conhecimento a respeito do local onde ele havia nascido, que era Belém. Até que o texto nos mostra que Filipe vai dizer a ele, então vem e vê. Percebe? São as palavras que o Senhor Jesus havia utilizado anteriormente, quando ele se dirige a André: vem e vê. E aí nós vemos agora Filipe dizendo a Natanael: vem e vê. E o que acontece, meus irmãos? É que o Senhor Jesus, quando avista então Natanael, ele vai se dirigir a ele no versículo de número 47, e ele diz assim: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E é óbvio que aqui ele fica surpreso com as palavras do Senhor Jesus. Afinal de contas, de onde o Senhor o conhece? De onde o Senhor o conhece? E ele então, surpreso com aquelas palavras, ele se dirige ao Senhor e o questiona: de onde me conheces? E Jesus aqui, meus irmãos, vai responder a ele dizendo: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. E esse é o momento, então, que Natanael se rende ao Senhor Jesus, porque agora ele já não o reconhece como filho de José, o Nazareno, mas ele o reconhece como o Filho de Deus, o Rei de Israel. Há um impacto que as palavras do Senhor Jesus provocam em seu coração. O Senhor Jesus não apenas sabia onde ele estava, o Senhor Jesus não sabia apenas o que ele estava fazendo, mas o Senhor Jesus conhecia o seu coração. E aqui nessa passagem, meus irmãos, nós vemos o testemunho que a Escritura dá a respeito da natureza divina do Senhor Jesus. O capítulo 1 do Evangelho de João, ele destaca a natureza divina do Senhor, como aquele que, sendo Deus, se fez homem. E aqui nós vemos que o atributo da onisciência de Deus é evidenciado nas palavras do Senhor Jesus. Ele sabia quem Natanael era, ele sabia onde ele estava. E essas palavras então foram ao encontro de Natanael ao ponto de que ele pudesse reconhecer e confessar o Senhor Jesus como o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus então termina aqui com uma declaração dizendo que se ele estava surpreso por causa daquilo que o Senhor Jesus havia dito, eles deveriam se preparar, porque coisas ainda maiores eles veriam. E ele então termina aqui com uma declaração que faz referência à sua ascensão. Mas quais lições mais, meus irmãos, nós podemos extrair de um texto como esse, onde nós vemos esses homens dando testemunho a respeito do Senhor Jesus? Nós vimos aqui algumas declarações que eles fizeram a respeito do Senhor. A primeira declaração que vimos é que ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A segunda declaração que nós vimos é que ele é o Messias, o Cristo. A terceira declaração que nós vimos aqui a respeito do Senhor Jesus é de que nele toda a Escritura se cumpre. E a última declaração que nós vemos aqui nessa passagem a respeito do Senhor Jesus é que ele é Filho de Deus, o Rei de Israel. Mas quais lições nós podemos aprender aqui dessa passagem?
meus irmãos. Eu quero destacar algumas. Então, a primeira consideração que eu quero fazer, à luz da passagem, diz respeito à primeira palavra do Senhor nessa passagem. Lá no versículo de número 8, o texto, os irmãos perceberam, ele começa fazendo aqui, chamando a nossa atenção para aquilo que João disse a respeito de Jesus. Mas Jesus fala no versículo de número 38. E o que Jesus fala quando ele se dirige aqui a André e muito provavelmente a João? Ele faz uma pergunta. E a pergunta que ele faz àqueles homens é: o que vocês procuram? O que vocês procuram? Vocês estão à procura de quê? Nós olhamos para o texto e nós podemos compreender que eles estavam à procura do Messias. Eles eram discípulos de João Batista e a mensagem de João consistia em apontar para o Senhor. Você se lembra do conteúdo da mensagem de João? Você se lembra de qual era o conteúdo da mensagem que João pregava? João pregava arrependimento, João falava a respeito do reino e João chamava os homens à fé em Cristo Jesus. Seus discípulos haviam ouvido a respeito do Messias. João era aquele que veio preparar o caminho e quando eles então se deparam com o Senhor, eles podem finalmente dizer assim: nós achamos, nós encontramos o Messias. Eles estavam à procura do Messias que havia sido anunciado nas Escrituras do Antigo Testamento. Mas Jesus faz essa pergunta a eles, meus irmãos, e certamente essa é uma pergunta que ele faz também a nós. O que você procura? O que você procura? Quando nós vimos a igreja e participamos dos cultos aos domingos, é uma bênção, meus irmãos. Nosso coração se enche de alegria e quando nós estamos reunidos com o povo de Deus, no dia do Senhor, deve haver grande alegria no nosso coração. Mas no final das contas, o que nós de fato estamos procurando quando nós procuramos uma igreja? O que nós de fato estamos procurando quando nós lemos a Bíblia? Qual é a busca do nosso coração? No que nós de fato estamos interessados? Muitas vezes as pessoas procuram uma igreja porque elas esperam ter aceitação, elas querem pertencer a um grupo. E essa, muitas vezes, de fato, é a razão, é o motivo pelo qual as pessoas procuram uma igreja. Elas querem pertencer a um grupo. Elas encontram esse lugar na igreja. Outras vezes as pessoas procuram a igreja porque elas querem posição, ou mesmo porque elas querem a influência, ou porque elas procuram um grande amor, ou porque elas procuram a solução para os seus problemas financeiros. E esse é o motivo pelo qual muitas igrejas adeptas da teologia da prosperidade estão cheias, porque elas oferecem aquilo que as pessoas querem, a lei da oferta e da procura. As pessoas estão doentes e eles oferecem cura, as pessoas estão pobres e eles oferecem dinheiro. Venha para a igreja e você vai encontrar um emprego. Venha para a igreja e os seus problemas de saúde vão acabar. As pessoas procuram uma igreja muitas vezes porque elas querem a solução para o problema financeiro ou porque elas querem a solução para o problema de saúde. E embora, meus irmãos, Deus possa nos abençoar em muitas dessas áreas, essa não é a razão pela qual nós devemos procurar a Deus. Essa não é a razão pela qual nós devemos procurar uma igreja. Nós devemos procurar, meus irmãos, nos encontrarmos num relacionamento com Cristo Jesus. Aquilo que esses discípulos são chamados aqui, nessa passagem, meus irmãos, é a serem discípulos do Senhor. Aquilo que eles procuram, eles vão encontrar no Senhor Jesus. Eles devem procurar o Senhor Jesus e procurarem serem seus discípulos.
E aí o texto nos mostra várias vezes, não é verdade? Com as expressões, verso de número 36, quando a passagem diz assim, vem. Verso 39, vinde e vede. Verso de número 46, vinde e vede. Verso de número 50, falando que eles veriam. Jesus, portanto, nos convida, meus irmãos, a vir e ver o que realmente nós precisamos. Todos nós buscamos algo e Jesus nos convida a vir e a descobrir nele tudo o que nós precisamos. Só Jesus, meus irmãos, pode de fato preencher o vazio dentro de nós. E o testemunho que esses homens dão aqui a respeito de Jesus aponta para isso. Só em Cristo nós podemos de fato encontrar aquilo de que nós precisamos. E aquilo que nós precisamos, meus irmãos, muito mais do que a solução dos problemas financeiros, muito mais do que saúde, nós precisamos de perdão de pecados. É disso que nós precisamos. E isso nós só encontramos em Cristo Jesus. Mas a segunda consideração que eu quero fazer aqui com os irmãos é que de fato o Senhor Jesus nos escolheu para que nós pudéssemos segui-lo. E aí é curioso porque essa passagem nos mostra que esses homens haviam encontrado o Senhor e esse é o testemunho que eles dão. Nós o encontramos. Mais à frente, no entanto, no Evangelho de João, algo que o texto nos diz é que, na verdade, foi o Senhor Jesus que os encontrou. Nós vemos isso no capítulo de número 15, no verso de número 16. Agostinho, comentando a respeito dessa passagem, ele vai dizer que nós não poderíamos nem mesmo ter começado a buscar a Deus, a menos que Ele já tivesse nos encontrado. Esses homens, portanto, foram encontrados pelo Senhor e foram chamados a serem seus discípulos, foram chamados a segui-lo. A vida cristã, meus irmãos, é isso, é você ser discípulo do Senhor, é você ser um seguidor do Senhor Jesus. Agora, o que significa isso? O que significa ser de fato um discípulo de Cristo? O que significa de fato ser um discípulo do Senhor Jesus? O discipulado de fato é algo importante. E nós podemos dizer que o discipulado, ele diz respeito tanto ao chamado de Cristo para que nós nos tornemos seus discípulos, quanto ele diz respeito à responsabilidade que nós temos de levar as pessoas a Cristo por meio da pregação do Evangelho. E seguir os passos de Cristo, nos tornando seus discípulos, meus irmãos, significa que nós devemos confiar nele toda a esperança do nosso coração. Significa que deve haver em nós a disposição de imitá-lo e a semelhança dele, tomar a nossa cruz diariamente. Ser discípulo de Cristo significa que deve ter em você a disposição de sofrer pela causa do Evangelho. E é isso que o Senhor Jesus nos faz. Ele nos faz esse convite para que nós nos tornemos discípulos. Mas a terceira aplicação, a terceira consideração que eu quero fazer aqui nessa passagem, meus irmãos, é que o Senhor Jesus, assim como Ele nos chama para sermos seus discípulos, Ele também nos chama a fazermos discípulos. E é isso que nós vemos aqui acontecendo nessa passagem. Você reparou nisso? O primeiro exemplo que nós vemos aqui é o exemplo de João Batista, que apontava para Cristo. João não estava preocupado em fazer discípulos de si mesmo, mas ele estava preocupado em apontar para Cristo, e ele não se preocupava em perder discípulos, desde que esses se tornassem discípulos de Jesus. Tanto é que lá no capítulo de número 3, ele vai dizer, importa que ele cresça e que eu diminua. Quando então estava com os seus discípulos, ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Ele está preocupado em apontar para Cristo.
O outro exemplo que nós vemos é o próprio exemplo de André, que tendo encontrado o Senhor, logo se dirigiu ao seu irmão, e então disse a ele: nós achamos o Messias. Depois nós temos o exemplo de Filipe, que tendo encontrado o Senhor, logo anuncia o Evangelho também a Natanael. Da mesma forma, meus irmãos, que nós vemos esses homens preocupados em anunciar o Evangelho, nós precisamos compreender que esse é também o nosso papel. O Senhor Jesus nos chama a sermos seus discípulos, a tomarmos a nossa cruz, a nos dispormos a sofrer pela causa do Evangelho, a nos conformarmos à sua imagem e a obedecermos a sua palavra diariamente. Mas Ele nos chama também a anunciarmos esse Evangelho aos outros, assim como esses homens fizeram aqui. Assim como João Batista fez, assim como André fez, assim como Filipe fez. Cada um anunciando o Evangelho àquele que estava próximo. Meus irmãos, quanto de fato nós estamos comprometidos com a pregação do Evangelho? Hoje pela manhã falamos um pouco a respeito disso. Como que dominicalmente nós temos ouvido a palavra de Deus e algo que temos aprendido na medida em que estudamos o texto de Atos dos Apóstolos, é que o Senhor nos chama a anunciar o Evangelho. E dominicalmente nós ouvimos essa palavra. E a pergunta é, de fato, nós temos praticado isso? O discipulado não é meramente um convite para que você se torne um discípulo de Cristo, mas é também um chamado para que você anuncie o Evangelho àquele que ainda não conheceu o Senhor. Você está comprometido com isso também, meu irmão? Você também está comprometido em anunciar esse Evangelho àqueles que ainda não conheceram a Cristo? E por que, meus irmãos, nós devemos anunciar essa palavra? Por que nós devemos estar comprometidos em pregar o Evangelho? É evidente que nós podemos dizer assim, porque é um mandamento, porque é isso que o Senhor requer de nós. Ele nos chamou não apenas para que nós guardássemos a mensagem do Evangelho como um tesouro debaixo de 7 chaves. É óbvio, o Evangelho é esse tesouro. A Escritura, inclusive, diz que nós somos como vasos de barro e nós temos esse tesouro em nós, mas não é para você guardar só para você. É para que você compartilhe. Essa é a maior riqueza que nós temos para compartilhar, meus irmãos. O Evangelho do Senhor Jesus. Nós temos aprendido com Tiago que obediência à palavra e a prática das boas obras significa também socorrer o necessitado. Mas o maior tesouro que temos para compartilhar com os outros é o Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o maior tesouro. Esse é o tesouro que você não pode guardar para você mesmo, mas você deve compartilhar. É isso que o Senhor Jesus nos chama a fazer, compartilhar esse tesouro. Assim como André disse a Simão, nós achamos o Messias. Nós devemos também compartilhar essa mensagem. Nós encontramos o Messias. Nós encontramos o Senhor Jesus. Isso é um mandamento do Senhor para nós. Agora, há uma outra razão. Nós podemos dizer muitas razões aqui. A alegria que deve haver em nós de compartilhar o Evangelho. Eu sei que às vezes a gente fica constrangido, irmãos. E há alguns que pela graça do Senhor receberam a habilidade, o dom, a capacidade de pregar o Evangelho com facilidade. E como é maravilhoso isso! Mas a pregação do Evangelho não é algo restrito àqueles que foram dotados com a habilidade da evangelização. É uma responsabilidade de todos nós. E ao invés de ficarmos constrangidos, devemos lutar contra essas disposições da nossa própria natureza, mas deve haver alegria no nosso coração. Deve haver alegria no nosso coração. Então, por que você deve pregar o Evangelho? Porque é bom. Porque é bom. A segunda razão que nós mencionamos aqui, porque
esse é nosso dever, devemos fazê-lo, portanto, em obediência à palavra do Senhor. Devemos fazê-lo porque isso é parte do discipulado cristão. Somos discípulos, fomos feitos discípulos e agora devemos também levar as pessoas ao conhecimento de Cristo. Mas a última razão que eu quero mencionar aqui, meus irmãos, é que nós devemos pregar o Evangelho do Senhor Jesus, porque Ele promove mudança e transformação. E é isso que nós vemos aqui nessa passagem, de uma forma muito sutil. Há mudanças acontecendo aqui, obviamente, há mudanças acontecendo aqui. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse encontro do Senhor Jesus com Simão, a quem o texto mostra que o Senhor Jesus passa a chamar de Cefas, que quer dizer Pedro, pedra, rocha. E aí, irmãos, nós conhecemos bem esse homem a quem o texto chama de rocha, de pedra. E nós sabemos que até aqui, de rocha, ele não tinha muita coisa, não é verdade? Nós conhecemos a história de Pedro e nós sabemos que durante a sua caminhada, ele foi um homem que poderia ser definido como instável, talvez até mesmo como covarde. Ora, havia um grande ímpeto no seu coração quando disse, por exemplo, para o Senhor Jesus que não permitiria que ele fosse morto. E ele é duramente repreendido pelo Senhor. Há um momento em que ele ataca um dos soldados que vem ao Getsemane para prender o Senhor Jesus e mais uma vez é repreendido pelo Senhor. Mas logo depois ele se mostra covarde quando as pessoas o reconhecem como um discípulo do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, nós podemos ver como que o Senhor foi gracioso com esse homem e nós vimos como ele foi transformado ao longo da sua história. Da mesma forma, meus irmãos, que o Senhor promoveu essas mudanças na vida de Pedro, ele continuou promovendo mudanças na vida das pessoas ainda hoje. Por que então nós devemos pregar o Evangelho? Porque o Senhor Jesus, ele promove transformação. Ele promove transformação. E aquilo que ele faz é fazer de homens que antes eram pecadores contumazes, servos e discípulos do Senhor. Por isso, meus irmãos, nós temos aqui diante de nós uma mensagem transformadora a respeito daquele que pode promover toda a transformação, que é o Senhor Jesus. Por isso é o convite que o Senhor Jesus faz aqui, é o convite que ele faz a nós e é o convite que nós somos chamados a fazer também. Vem e vê. Vem e vê. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.